Podeis assentar um instante? É com muita alegria que eu saio da igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Só os que estão alegres, levante a mão e dá glória a Deus. Porque Ele já se faz presente aqui nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus marcou um encontro comigo e contigo neste lugar, nesta noite. E você sentirá o toque dele na tua vida nesta noite, porque Deus, Ele já se faz presente aqui. Amém? Glória a Deus, irmãos. Eu quero desde já agradecer a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo por esta oportunidade maravilhosa de estar aqui nesta noite, junto, conhecendo mais uma parte do povo que vai morar no céu, né? Revendo alguns irmãos queridos, como por exemplo aqui a pastora Benedita, que Deus possa abençoar. Ela foi o instrumento que Deus usou para que eu pudesse estar aqui nesta noite e conhecer também a pastora dela, né? E conhecer todos os irmãos que estão aqui presentes. Louvado seja Deus. Louvo a Deus também pela vida da pastora Jo, que a gente já se conhece há algumas décadas aí. E fico feliz por revê-la e ver que está perseverando no Senhor. Isto é a maior vitória do cristão nos dias de hoje. É quando mais um dia se passa e ele se encontra debaixo das asas do Onipotente. Louvado seja o nome do Senhor. Louvo a Deus pela vida do nosso cantor também, que está aí na seara do Senhor, e que verdadeiramente é Deus que escreve para ele, é Ele que escreve, mas é o Espírito de Deus que fala. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, hoje nós vivemos em um mundo que de muitos que os adoradores estão desaparecendo, mas eu louvo a Deus que aqui eu estou vendo verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Louvado seja Deus. E diz assim o Senhor para ti, varão, que na tua humildade tu vai atravessar várias fronteiras, porque Deus tem se agradado de ti e do compromisso que tu tem colocado diante dele e da sua obra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, Deus não precisa de cantor para se aparecer na sua obra. Deus não precisa de quem quer fazer show, não. Deus precisa de alguém, aleluia, que se coloque como instrumento para que Deus manifeste a sua glória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se Deus gostasse de grande, irmão, se Deus quisesse apenas a estatura, Deus tinha dado a vitória para Israel contra os filisteus através de Saul. Mas as pessoas escolheram aquele homem somente por causa do tamanho, porque o homem, segundo a Bíblia, era um homem bonito, era um homem que tinha um manequim bem detalhado e um homem alto. Mas era um homem covarde. Louvado seja Deus. E Deus disse para Gideão que os covardes eram para voltar para trás. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nós estamos aqui diante de um tema muito forte, que nos diz, né, que a glória desta última casa será maior do que a da primeira. E eu não quero pregar fora do tema não, mas eu quero que você abra comigo aí, já sem perca de tempo. Abre a sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo de número 16, versículos 19 até o 21. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estivemos ali, irmãos, nos dias 13 e 14, agora, semana passada, no estado do Piauí, fazendo a obra do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.
Aleluia! Ali nós podemos ver, irmãos, eu pude contemplar ali naquele lugar coisas que já tinha alguns anos que eu não contemplava. E ali o Senhor fez paralítico levantar pela sua misericórdia. Batismo com o Espírito Santo, a coisa mais linda que eu vi ali naquele lugar foi uma adolescente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Assim, mais ou menos o tamanho dessa criança aqui. Era uma criança. Quando ela viu o mover do Espírito Santo naquele lugar, ela tinha vindo visitar, ela não era crente. Quando ela viu o mover de Deus naquele lugar, ela veio até o meu encontro e disse: ore por mim que eu quero receber também o que esse povo está recebendo. Louvado seja o nome do Senhor. E quando eu coloquei as mãos sobre ela, o Espírito de Deus se apoderou dela. E na hora do apelo para as pessoas que queriam aceitar a Jesus como Salvador, ela foi a primeira. Louvado seja o nome do Senhor, que se rendeu ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E eu quero te dizer que nesta noite Ele já se faz presente aqui. Aleluia! E se eu não conseguir pregar aqui nesta noite, vocês já vão entender porque a glória de Deus, ela é grande aqui neste lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos encontraram? Pode ficar de pé. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus. Juízes capítulo 16, versículo 19 ao 21. Diz assim: então ela o fez dormir sobre os seus joelhos e chamou a um homem e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça e começou a afligi-lo e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e lhe arrancaram os e fizeram descer a Gaza e amarraram com 2 cadeias de bronze e andava com ele e andava ele moendo no cárcere. E que depois do cárcere tem o que aí? A tua vida? Não, tem uma coisa aí antes. Depois do cárcere tem o que? Ponto final, né? Podeis assentar nesta noite, glorificando e exaltando o nome do Senhor, os céus e a terra. A glória desta última casa será maior do que a da primeira. Quando o profeta Ageu estava falando isso, irmãos, ele estava falando exatamente da diferença que havia entre a glória do templo de Salomão e a glória de Deus que seria manifestada aos homens. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E isto já se cumpriu. Louvado seja Deus. A Bíblia diz no Evangelho de João capítulo 1 versículo 14 que ele habitou, o verbo se fez carne e habitou entre os homens e nós vimos a sua glória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então a glória que o profeta estava se referindo era exatamente a glória maior que seria o Messias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Isto literalmente falando. Mas quando nós sabemos que nas nossas vidas há momentos, louvado seja Deus, há fases na nossa vida em que há um deserto na nossa vida, louvado seja o nome do Senhor, e após o deserto, a glória de Deus ela torna-se manifestar na nossa vida. Louvado seja Deus.
através da nossa perseverança. E baseado nesse tema que nós estamos diante dele, eu quero falar sobre esta glória. Louvado seja o nome do Senhor na vida de um homem por nome Sansão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Este homem, louvado seja Deus, que a Bíblia não fala o nome da sua mãe, mas a Bíblia diz que a sua mãe, ela era estéril, ou seja, não poderia dar luz a um filho. Mas quando Deus quer operar, a Bíblia diz no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 13 e no versículo 3, capítulo 15, versículo 13, que operando eu, quem impedirá? Aleluia! Irmãos, Deus, quando Ele quer operar, Ele quebra protocolo. Louvado seja o nome do Senhor. Deus faz e desfaz. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que quando foi um certo dia, Deus aparece para a mãe, para a mulher que seria a mãe de Sansão, e diz que ela vai ter um filho. Louvado seja Deus. E este seria Nazireu de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E que ele não ia beber bebida forte, e que o cabelo da sua cabeça não poderia passar navalha. Louvado seja Deus. E isto se cumpriu. Ele nasceu um homem, um moço muito bonito, formoso, e esta promessa de Deus, começou a se cumprir na vida dele. O mistério de Deus na vida daquele homem era a glória, verdadeiramente era uma glória insignificante, que não tinha como se explicar, uma glória muito significante que não tinha como explicar. Então nós sabemos que, eu quero adiantar mais um pouco, porque eu quero chegar na segunda glória, na glória da última casa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E todos nós sabemos, irmãos, que ele foi um homem nascido e a propósito de Deus. E nós sabemos que todo homem de Deus e toda mulher de Deus, ele e ela tem um segredo com Deus. Aleluia! E quando o diabo descobre que ele tem um segredo com Deus, ele começa a ficar doido, ele começa a ficar endemoniado, procurando descobrir qual é o motivo que há, o que é que tem na vida dele ou dela, que ele é diferente, que ela é diferente. Aonde ele vai, ele é um destaque, ele é diferente. Sabe por quê? Porque o Espírito de Deus está sobre a vida dele. Aleluia! E a Bíblia diz, irmãos, que Sansão, Deus começou a se manifestar na vida dele de uma forma sobrenatural. A Bíblia diz que uma certa feita, ele ia descendo para uma cidade chamada Timna, e de repente sai ao encontro um leão. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, feroz. E de repente ele faz o bote para estraçalhar Sansão. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus se apossou dele de tal forma que ele rasgou aquele leão como se rasga um filhote de cabrito. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Espírito de Deus, aleluia, é o que faz a diferença. Eu quero te dizer, você pode se arrumar do jeito que se arrumar, você pode se embelezar do jeito, do melhor maneira possível que você se arrumar. Você pode banhar 2, 3 vezes ao dia, aleluia. Mas eu quero te dizer uma coisa: isto não vai fazer, não vai provocar a manifestação de Deus na tua vida. O que faz você
o que faz a diferença na nossa vida é o poder de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E ele era um homem diferente, que tinha um segredo com Deus. Tem pessoas que hoje, aleluia, ele tem uma visão tão fraca, tem um espírito tão fraco na vida dele, que ele vê ao contrário. Ele vê um filhote de cabrito e pensa que é um leão e já corre com medo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia! Mas a Bíblia nos diz também que isto chegou aos filisteus e a história começou a correr, e as pessoas ficaram sabendo que como é que um homem mata um leão sem usar nem sequer uma arma. E ali, irmãos, Deus era Deus na vida de Sansão. Mas o diabo agora começou a invertir para descobrir qual era o segredo na vida dele de tamanha força. E agora, de repente, os filisteus armam uma emboscada contra ele. Irmãos, que ele era um homem que ele não usava armas. Não. Louvado seja o nome do Senhor. E uma certa feita, os filisteus fizeram uma emboscada com ele para o matar. Sabe por quê? Porque antes ele tinha feito algo que eles ficaram doidos e não entenderam como ele fizera. A Bíblia diz que ele pegou 300 raposas e amarrou um rabo de uma na outra e tocou fogo, e elas saíram correndo e entraram na seara dos filisteus e saqueou e destruiu a cidade e destruiu a plantação dos filisteus, a seara, por fogo. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu quero te dizer uma coisa: se você quer ser cheio do poder de Deus, se prepara, porque o diabo vai se levantar para saber o que é este segredo que você tem com Deus. Se você quer ser cheio do poder de Deus, se prepara, que não vai ficar de graça. O diabo vai querer a tua cabeça, mas maior é o que está contigo. Maior é o que está contigo. Maior é o que está contigo. Aleluia! E já ficaram mais espantados agora. Primeiro, o homem mata um leão como se estivesse matando um cabrito. Nós não sabemos o que significa isso. Agora o homem pega 300 raposas. Como é que ele fez isso? E além do mais, acaba com a nossa seara. Nós vamos ter que dar um fim nele. Nós vamos ter que acabar com ele. Não é possível que 1000 homens altamente armados até os dentes, este homem vai sobressair sobre nós. Vamos lá, vamos caçar ele e vamos saber agora se realmente este homem, que segredo é este? Porque ele não escapará da espada de 1000 homens. Louvado seja Deus. E agora se armam e começam a ir à procura de Sansão. E quando o encontram, aleluia, eles começam a guerrear contra Sansão. O primeiro que lançou, que foi ao encontro dele, viu ele sem nada. E ele disse: é agora que nós iremos dar um fim na vida dele. Irmãos, mas a Bíblia diz, no livro de Romanos capítulo 8, versículo 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E ali Deus cooperou, sabe o que? Ele já sabia, já previa que ali iria haver uma guerra. E Deus permitiu que o jumento morresse ali, lhe restando apenas uma queixada. E ali de repente, quando Sansão se depara com 1000 homens vindo ao encontro dele altamente armado, ele olha para o chão e pega, louvado
Louvado seja Deus, aquela queixada de jumento. E agora começa uma batalha, e agora começa uma guerra travada. Louvado seja o nome do Senhor. E agora começa, e lá se vai Filisteu de encontro a Sansão, e Sansão mete a queixada de jumento e bota para baixo, e começa a matança. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu não quero saber o tamanho que você é, e nem muito menos Deus também. Eu não quero saber o tamanho, aleluia, que é o teu paletó ou a tua gravata. Eu só quero te dizer uma coisa: se tu tem algo nas mãos, Deus vai usar o que tu tem nas mãos para te dar vitória. Louvado seja Deus. Tem pregador que diz assim: irmãos, eu estou aqui nesta noite, mas não tenho nada para te oferecer. Irmãos, se tu não tem nada para oferecer, o que é que tu vai oferecer então? Eita Jesus! Aleluia! Eu olhando a Bíblia, eu vi algumas pessoas que foram questionadas a respeito do que tu tem nas mãos. Eu não encontrei ninguém dizendo que não tinha nada. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Quando o profeta ali chega na cidade de Sarepta, ele pergunta para aquela mulher: o que é que tu tem, mulher? E ela diz: olha, é pouco, mas eu tenho, aleluia, um pouquinho de azeite na botija. Aleluia, aleluia, só isso? Não, eu tenho mais um pouquinho de farinha na panela. Louvado seja o nome do Senhor. E o profeta diz assim: olha, mulher, pois eis aí, o milagre está nas tuas mãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. E o profeta Eliseu chega para a viúva lá do filho dos profetas, e ele pergunta assim, aleluia, ela chega para ele, apavorada, apertada, preocupada, e diz assim: olha, meu profeta, pelo amor de Deus, me socorre, eu não sei mais o que é que eu faço. Aleluia. E ele diz: mas o que foi que aconteceu? E ela diz: olha, o meu marido morreu, e tu sabe que ele era crente, mas só que tem um porém, um problema grande. E ele diz: o que foi que aconteceu? E ela diz: olha, ele morreu e ficou uma grande dívida, e eu não tenho dinheiro para pagar. E eles agora vieram e disseram que o último prazo é tal dia. Se eu não tiver o dinheiro para pagar, eles vão levar os meus filhos para escravo, para pagar a dívida. E ele disse assim: olha, e o que é que tenho eu contigo? Eita Deus! Até ali ele não tinha recebido nada de Deus para passar para a mulher. Aí Jeová, para do céu, diz assim: tu é profeta, rapaz, abre a boca. Aleluia! Abre a boca, profeta, que eu vou assinar embaixo do que tu falar. E ele diz assim: mas vem cá, mulher, o que é que tu tem na tua casa? E ela diz: a tua serva tem um pouquinho de azeite. Aleluia! Se alguém chegasse para Sansão, iria lhe perguntar: Sansão, o que é que tu tem nas mãos para enfrentar os filisteus? Ele ia dizer: eu tenho uma queixada de jumento. Aleluia! Moisés estava diante do mar vermelho. Aleluia! E Deus brada dos altos céus e diz: Moisés, por que tu clamas a mim? O que é que tu tem nas mãos? E ele diz assim: eu tenho uma vara. Louvado seja Deus. Então toque nas águas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. O que tu tem nas mãos vai ser o início do milagre de Deus na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Sansão mata 1000 homens com uma queixada de jumento. E o negócio foi agravando mais. Aí os filisteus disseram: rapaz, na força nós não vencemos o homem. O homem tem um segredo que nós não conseguimos descobrir. Aleluia! E tu, crente, tem segredo com Deus? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus.
E agora eles investem pesado. Arruma uma filisteia, uma modelo da época, e investe muito caro. Glória a Deus. Oferece uma quantia muito grande em dinheiro e diz: olha, eu quero que tu vai até este homem e eu não quero que tu volta sem a resposta. Eita Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E aí ela foi e começou a dar mole para cima dele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o homem começou a esquecer do lado espiritual. O homem começou a esquecer do segredo que ele tinha com Deus. E de repente, eu vou adiantar um pouco. E de repente ele cai na lábia daquela mulher, Dalila, e lhe conta o segredo. E ele diz: olha, o segredo está no meu cabelo. Eita Deus. E aí ela ficou acariciando ele ali nas pernas dela, até que ele dormiu.